gente volta para atualizar sobre o conflito no Oriente Médio. Mais de 24 horas após o ataque americano a instalações nucleares no Irã, o país voltou a disparar contra Israel. O Irã disse que a entrada dos Estados Unidos no conflito aumentou o número de alvos legítimos na guerra e chamou o presidente americano de jogador, mas ainda não respondeu diretamente aos Estados Unidos. Sirenes voltaram a tocar em diversas regiões de Israel. Ao sul, um míssil atingiu uma usina de energia na cidade portuária de Asdod, provocando danos significativos à infraestrutura. Pouco depois, novos bombardeios israelenses aconteceram ao norte da capital iraniana, Teherã. No sábado, a operação americana Martelo da Meia-Noite teve como alvos 3 locais ligados ao programa nuclear: Fordow, Natanz e Isfahan. Esses centros são usados para enriquecer urânio, material essencial na produção de armas atômicas. 7 bombardeiros B-2, que são aviões praticamente invisíveis aos radares, cruzaram o Atlântico e atacaram sem serem detectados. Foi uma das maiores operações com esses aviões já realizadas. Fordow, o local mais protegido, foi atingido por 12 bombas especiais chamadas destruidoras de bunkers, que perfuram o solo antes de explodir. Cada uma pesa mais de 13 toneladas. Essas imagens mostram o antes e o depois dos ataques. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comemorou a ação americana e disse que a operação entre os dois países é essencial para impedir que o Irã obtenha armas nucleares. O secretário de Defesa dos Estados Unidos anunciou que o país destruiu as ambições nucleares do Irã. Mas o vice-presidente americano e o chefe da Agência Nacional de Energia Atômica disseram ainda não saber o que aconteceu com a reserva de urânio enriquecido que o Irã já possuía. O Irã afirmou que as instalações atingidas estavam desocupadas e que os materiais nucleares já haviam sido removidos. E a gente segue falando desse assunto porque Rússia e China criticaram o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Já o presidente americano Donald Trump falou pela primeira vez na queda do regime dos ayatolás, que governa o país desde 1979. Vamos conversar então com a Juliana Rios, ao vivo, direto dos Estados Unidos. Oi, Juliana, bom dia. Bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Olha só, o presidente Donald Trump elogiou a ação militar e disse que danos monumentais foram causados em todas as instalações nucleares do Irã. O presidente escreveu: não é politicamente correto falar em mudança de regime, mas se o atual regime é incapaz de fazer o Irã grande de novo, por que não? O presidente fez um trocadilho com o próprio slogan: faça a América grande de novo. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que a missão teve como foco apenas impedir a produção de armas nucleares e não a derrubada do governo iraniano. O ministro das Relações Exteriores da Rússia chamou o ataque americano de irresponsável. A China disse que o ataque viola a Carta da ONU, que baliza as relações internacionais entre os países. China e Rússia são países com interesses econômicos no Irã. Paloma. Juliana, muito obrigada pelas suas informações. Ainda sobre os desdobramentos do conflito no Oriente Médio, o parlamento iraniano aprovou fechar o Estreito de Hormuz, por onde passam cerca de 20% do petróleo mundial. O estreito fica entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos. O fechamento tem o potencial de causar um abalo na economia global. Nesse domingo, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, pediu ajuda à China para que o Irã não interrompa o fluxo no canal. Rubio observou que o fechamento do canal prejudicaria outras economias, até mais do que a americana. E daqui a pouco você vai ver que o jornalista Roberto Cabrini está em Israel e vai mostrar para a gente os brasileiros atingidos pelos ataques do Irã.